Então vamos lá, gente. Pastor Alan é uma alegria, está sempre alegrando as nossas vidas, mas falar de pastores, gente, é motivo de honra. E algo que Deus colocou nos nossos corações é saber honrar os nossos líderes, os nossos pais espirituais, porque fazem 12 anos que eu nasci nessa casa. Nem parece, né? Um cara novinho assim e tal. Mas o que acontece? 12 anos que eu vivo por fé e eu fui ganhado para Jesus aqui. E eu não sei o histórico de cada um, tem várias pessoas, irmãos aqui, que de fato foram ganhados aqui nessa casa, vieram de outras denominações, mas o que acontece? Eu fui ganhado na fé aqui, eu me lembro que bem no início da minha fé, quando eu era neófito, assim que eu comecei a me identificar com Jesus, que eu entendi o propósito de Jesus na minha vida, eu comecei a passar por várias situações nas quais eu tinha dúvida, muitas das vezes, da minha identidade em Deus, o que Jesus queria na minha vida, o que de fato Jesus queria fazer através de mim. E aí, eu me lembro uma certa vez que, do nada, vamos assim dizer, eu queria mudar de igreja. E aí, meu líder, que aqui nós trabalhamos com células, e meu líder na época, eu falei para ele, vou mudar de igreja, e eu vou mudar de igreja porque tem uma igreja ao lado da minha casa, e eu vinha do início da Samambaia para cá de bicicleta. E aí, quando eu falei isso para ele, o que ele foi fazer? Ele foi falar com o pastor Marcos. E aí, eu tranquilo, né, pensando que estava tudo de boa, o pastor Marcos me pega lá fora, coloca a mão no meu peito e fala bem assim, olha aqui, você não vai sair daqui. Você nasceu na fé aqui, você vai crescer na fé aqui, e se você sair, eu vou atrás de você aonde você for. E, ou seja, um pastor desse, gente, eu me lembro que quando ele falou isso, gente, eu criei uma identificação tão ferrenha dentro de mim, porque eu precisava de alguém que acreditasse em mim, eu precisava de alguém que confiasse em mim, e eu queria uma identidade nisso, que eu coloquei algo no meu coração. Eu me lembro, naquele dia eu fiz um voto comigo e com Deus, eu falei, Senhor, eu nasci na fé aqui, a maneira que o Senhor me ganhou foi de uma maneira sobrenatural, então eu vou honrar a vida do meu pastor. Eu vou um dia mostrar para ele que, pelo fato dele acreditar em mim, eu vou honrar a vida dele. E nós sabemos que essa casa, ela preza por isso, por honra. E isso é algo muito interessante, muito importante, é essencial na vida de um cristão. E na hora que eu estava preparando essa palavra, veio algo no meu coração, que antes de eu ministrar, que nós viéssemos a levantar um clamor, que nós viéssemos, no final, aplaudir a vida dos nossos pastores que cuidam tão bem de nós. Quantos concordam? Quantos estão comigo? Amém, gente? Vamos ficar de pé. Nossos pastores estão tendo um tempo de descanso, mas ao mesmo tempo trabalhando. Eles estão lá em João Pessoa, no encontro de casais, viu, gente? Você que não casou ainda, viu? Se prepara. Tem uns aqui, eu até falei hoje para uma jovem que eu falei, eu vou arrumar um marido para tu. E aí tem uns outros jovens aí que eu fico falando, se arruma mais um pouquinho, uns cabos aí que chegam meio desarrumado, eu fico, se arruma mais um pouquinho, escova os dentes, não sei o que, seja mais educado, faça isso, pinte o cabelo, faça a barba, que eu vou arrumar uma esposa para tu. E para quem não sabe, gente, eu sou um cupido, tá? Eu já consegui casar uma mulher de 50 anos com um homem de 67. Se depois vocês quiserem os detalhes, eu conto para vocês, mas eu creio que dá certo. Amém, gente? Então vamos orar pela vida dos nossos pastores. Poderoso Deus e Pai, nós queremos honrar a vida dos nossos pastores, ó Deus. Aonde eles estão agora, ó Deus, que a Tua bênção e a Tua graça venha alcançar a vida deles, que o Senhor venha usar eles com intrepidez, ó Pai. Que o Senhor venha trazer um tempo de descanso. Nós queremos Te agradecer, Jesus, pela vida deles, por tudo que eles fazem por nós, ó Deus. Pelo tempo, ó Deus, de investimento que o Senhor dá na vida deles, ó Pai, para que eles invistam em nós, para que eles acreditem em nós, ó Pai. Toma em Tuas mãos, livra de todo mal, a família deles, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, que os representa. Essa igreja é sua, Deus. E em nome de Jesus, ó Pai, que todo levante, toda divisão, tudo que o diabo tiver, ó Deus, planejando contra nossas vidas, contra os pastores dessa casa, que não tenha poder, porque o ambiente aqui, a atmosfera aqui nessa igreja é uma atmosfera de honra, e por isso nós consagramos e delegamos, ó Deus, em nome de Jesus, honra e glória ao Teu nome pela vida dos nossos pastores. Quem crê diz amém, e vamos aplaudir a vida deles. Amém, gente? Glória a Deus. E aí, gente? É uma honra para mim, quando o pastor Marcos falou, Deus, você vai ministrar na quinta. Para mim é uma honra, porque
o dos mais fracos que tem, dentro da elite que tem aqui, graças a Deus. Eu me olhei assim, eu falei, nossa, é como se o pai estivesse confiando aquele carro nas minhas mãos. E para mim é uma honra, gente, estar compartilhando algo. E algo que Deus falou ao meu coração é que, para eu saber quem eu sou, eu preciso saber de onde eu saí e eu preciso também saber onde eu quero chegar. Amém? E aí, gente, ao falar disso, quinta-feira a gente vem de toda uma unção, a gente vem de todo um rio que Deus tem derramado sobre esta casa, falando de honra, falando de paternidade. O engraçado é que quinta-feira, olha só como Deus é fiel. Domingo, quando terminou o culto, aquela pastora veio orar, foi orar pela vida da Aline, e eu estava passando ali, e aí minha sogra, ela quer orar por você também. E o engraçado é que Deus, ele cuida tão bem da gente, que cerca de 20 minutos antes disso acontecer, eu tinha mandado uma mensagem para a Aline. Ela do meu lado, eu mandei uma mensagem, que não podia conversar. E eu mandei uma mensagem bem assim, falando bem assim, amor, nós somos quem somos, por causa da honra e da fidelidade que nós temos para com Deus e para com os nossos pastores. Eu falei isso, aí ela pegou e mandou do lado, não, realmente, é isso mesmo, porque quem conhece a minha história da Aline sabe que nós nascemos na fé aqui e tudo, conhece o passo a passo da nossa vida. E aí, eu peguei e falei isso para ela. Na hora que a pastora foi orar pela gente, a pastora fala a mesma coisa. E aí ela falou, eu vejo Deus honrando ainda mais a vida de vocês, gente, pela fidelidade, pela honra, pelo coração sincero, ou seja, pela verdade que existe na vida de vocês. E aí eu abri os olhos e eu peguei e eu falei, pastora, realmente, eu acabei de mandar essa mensagem para a Aline, e Deus, ele cuida da gente. Amém? E aí, olha só, vamos aqui para a palavra. Para eu saber quem eu sou, eu preciso me lembrar de quem eu era. Quem era você antigamente? Porque muitas das vezes, para eu levantar a bandeira e falar que eu sou uma pessoa crente, que eu sou cristão, muitas das vezes tem gente, não, eu nasci num berço de ouro. Quando a gente usa esse termo berço de ouro, é quem nasceu num lar evangélico. Mas aí o que acontece? Filho de peixe, peixinho é. É ou não é? E filho de crente? Crentinho é? Sim ou não? Claro que não. Se o pai não ensinar, querido, não tem essa não. E aí o que acontece? De onde foi que você saiu? Porque muitas das vezes, para eu saber quem eu sou hoje, eu preciso saber de onde eu saí. Ou seja, qual é a minha identidade em Jesus e qual a maneira que eu tenho levado a minha vida. Olha só, em Tito 3, do verso 3 ao 8, fala bem assim, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes. Se puder postar aqui, Tito 3, do 3 ao 8. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. E lembrando que inveja, viu, gente? Inveja pega mais em quem inveja do que em quem é invejado. E aí, olha só. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles, porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma vida nova. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna que esperamos. Ou seja, a gente aprende aqui que a maneira que nós fomos salvos, a maneira que nós fomos ganhados para Jesus, é uma maneira sobrenatural. Porque não tem como eu chegar diante de Deus e falar, não, hoje eu estou na igreja porque eu sou uma pessoa boa. Embora você possa falar, não, eu estou na igreja, eu não roubo ninguém, eu não faço nada de errado. E embora a pessoa ela pode praticar todo tipo de obra boa, mas isso não a justifica diante de Deus. E aí a gente vê isso aqui em Hebreus 3, do 12 ao 14, fala bem assim, meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão duro e descrente que leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse
esse hoje de quem falam as Escrituras Sagradas se aplicam a nós. Animem-se uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim da nossa confiança que temos tido desde o princípio. O que está falando aqui? Está falando que eu e você, embora nós estejamos na igreja, embora nós estejamos vivendo uma vida de fé, uma vida santa, que nós usamos esse termo, nós precisamos nos animar na fé. Fala o quê? Para você não endurecer o seu coração. Um coração duro representa, ou seja, algo que é de difícil acesso. Uma pessoa que ela tem um coração duro e embrutecido, a pessoa pode pregar, ela pode falar o que for, que muitas das vezes o Espírito Santo quer convencer aquela pessoa e a pessoa não dá lugar. E uma prova disso é quem? Sou eu. Eu me lembro que eu tinha raiva de crente, gente. Eu sempre falo isso. Eu tinha raiva de crente. Eu passava nos lugares e eu criticava. Eu falava, esse povo é doido, por que esse povo grita? E esse povo fala embolado às vezes e não sei o quê. Mas o engraçado é que Deus ele tem um propósito na vida de cada um. E aí, gente, todas essas coisas nós precisamos aprender. E aí, quando a gente toca no assunto de eu saber quem eu sou, para onde eu vou, a gente precisa ter uma identidade formada. Ou seja, e outra coisa também, para eu, muitas das vezes, ter uma identidade formada, eu preciso entender qual é a semente que eu estou plantando. Assim como eu comentei com a Aline, que a honra, a fidelidade, através das nossas vidas, ou seja, aquilo que nós temos aprendido, não é porque eu sou bonzinho, ela é bonzinha, ou é porque é especial de maneira alguma. A diferença é você ouvir a palavra do Senhor, entender isso e obedecer. Ou seja, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, as coisas fluem de uma maneira diferente. Totalmente diferente, gente. E o engraçado é que quando você tem um coração sincero diante de Deus, as coisas acontecem. Esses dias eu estava dando uma olhada nas fotos, ou nos papéis que eu tenho lá em casa, e eu achei um caderninho. E esse caderninho está datado de 2010. 2010, gente, já faz 10 anos. E aí eu fui folhear, achei o caderno do meu primeiro encontro com Deus, de 2008, e achei esse caderninho de 2010. E quando eu fui folhear, eu achei uma lista de oração minha. E lá tinha oração pela família. Aí coloquei o nome de todos os meus irmãos, e pior que não são poucos, tá, gente? Eu tenho 8 irmãos e uns 300 sobrinhos, tá? E aí, o que acontece? Eu coloquei lá oração por fulano, ciclano, por amigos, e aí, quando eu achei aquilo, eu comecei a lembrar de algo, eu falei, Jesus, o Senhor é muito, mas é muito fiel. Porque eu me lembro, assim como tem algumas pessoas que estão vindo aqui buscar alguma coisa no Senhor, buscar a libertação de um parente, buscar a própria libertação, ou seja, ser liberto de várias coisas. Eu me lembro que naquela época, o meu líder chegou em mim e falou bem assim, David, você crê na oração? E eu peguei e falei, não, eu acredito que se orar, da maneira que Jesus está falando comigo, se eu orar e eu colocar nas mãos dele, ele fala que ele vai ser fiel se eu for fiel a ele. Mesmo eu não sendo fiel a ele, ele continua sendo fiel. E aí, eu falei que eu acreditava, e eu coloquei lá todos os nomes. E o engraçado é que todos os nomes que tem lá, gente, hoje estão aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E o mais engraçado é que, às vezes, quando nós olhamos para o pastor, a gente olha para o nosso líder, a gente vê que ele sempre vai ter um pouco a mais de fé do que a gente. Ou é só eu que percebi isso aí? Ou seja, o seu líder sempre vai estar um passo à sua frente na questão de fé, porque às vezes ele tem mais experiência, ou ele conhece um pouco mais. E eu me lembro que eu acreditava com o coração muito sincero, porque o contexto da minha casa era muito, muito ferrenho. O que parava lá na frente de casa era camburão da polícia. Era um irmão querendo matar o outro, era uma bagaceira total. Quando eu falo assim, os outros, não, aí, fulano fazia isso? Você não imagina. E aí o que acontece? Eu orava e eu falava bem assim, Jesus, o Senhor pode fazer. Assim como o Senhor está falando comigo através da palavra, quando eu vou para a igreja, e eu comecei a vir para a igreja sozinho, gente. E aí eu perguntava, Jesus, o Senhor pode fazer dessa maneira que eu estou falando com vocês? E aí vinha aquela coisa, aquela paz no meu coração, tipo assim, se você confiar, eu vou fazer muito além do que você pede, imagina ou quer. E aí eu me lembro, igual eu falei que eu vim de bicicleta para a igreja, uma vez eu voltando para casa, e aí eu era conhecido como o menino da bicicleta aqui, tá, gente? O pastor Alan sempre ficava brincando e falando que eu ia casar com a bicicleta.
Mas eu, com um passo na frente, eu falava, não, vou casar com sua sobrinha. Tá vendo? Já estava aprendendo. E aí, o que acontece? Eu voltando de bicicleta, eu me lembro que uma vez eu voltei chovendo e eu comecei a chorar, porque Deus falava muito comigo aqui. E aí, eu chorando lá e falando bem assim, nossa Deus, às vezes as coisas é tão difíceis e tal, será que o Senhor vai... Desculpa. Será que o Senhor vai salvar minha família? Será que o Senhor vai falar com eles da maneira que o Senhor falou comigo? E eu me lembro que eu indo de bicicleta e chorando, e na chuva, aquela coisa toda, e o engraçado é que ele confirmava algo no meu coração, e isso gerava em mim uma... Desculpa, gente. Eu prometi para mim que eu não ia chorar, mas ao vivo é assim mesmo. E aí, glória a Deus. E aí ele colocava uma paz no meu coração, porque a gente fazia uma oração, e a gente fez essa oração esses dias. Pediam para colocar a mão para a sua casa. Falando assim, coloca a mão em direção à sua casa, que Deus vai visitar, que Deus vai fazer. E eu me lembro que eu colocava. E eu ficava muito assim, tipo crente. Realmente, ficava crente no seguinte, de que ao fato de eu fazer aquele ato profético, coisas iriam acontecer. Eu lembro que minha mãe doente, meus irmãos, a maior loucura lá em casa, mas eu continuava. Eu vinha sozinho para a igreja, e eu me lembro que uma transformação começou a acontecer na minha vida. Porque o fato de eu vir para a igreja estava me mudando. E os meus familiares começaram a perceber isso. Começaram a... Obrigado. Tá aqui um, viu, gente? Tá aqui um que as pessoas olham hoje e não acreditam. O sonho do Diego, para quem não sabe, era matar o outro irmão, o nosso irmão mais velho. Aí algumas pessoas podem olhar bem assim, mas por que o David chora tanto? É porque ninguém sabe o que eu passava. Ele chegou na minha própria mãe, tá ali, minha mãe, e ele falou bem assim, mãe, um dia eu vou matar o seu filho e vou mostrar ele para a senhora. Essa era a minha realidade. Outra realidade, eles brigavam, se davam facada, uma loucura. E eu chegava aqui e eu falava, Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor realmente pode fazer e tal. Os vizinhos falavam bem assim, não, aquela ali, falava da minha irmã, aquela ali vai ser prostituta, aquele dali vai ser traficante, aquele dali vai ser bandido. E eu comecei a acreditar nisso e falando, Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Se o Senhor pode fazer, tudo isso, então faz em mim. O que eu preciso fazer? E aí Deus falava comigo o seguinte, não, é só você ser fiel. É só você abrir mão do pecado. É só você lutar contra você mesmo, que você vai ver a diferença que eu faço. E aí eu voltando e Deus trazia aquela paz, aquela confirmação, aquela alegria. E é essa alegria que o Espírito Santo vai trazer sobre as coisas difíceis que você tem passado. É uma confirmação, gente, é uma certeza, é fé. É algo que você pode não compreender, mas se você acreditar, Deus pode fazer. Amém? E aí o engraçado é que as coisas foram acontecendo, meus familiares começaram a ver a diferença na minha vida. Uma foi lá e perguntou, uai, o que aconteceu na sua casa? O que aconteceu com você, Deixa? Porque tu só falava palavrão, tu era chato, tu era isso, tu era aquilo. E agora você está diferente. Começaram a ver a diferença em mim e falaram, você está indo para qual igreja que eu quero ir para essa igreja? E aí foi onde eu comecei. E aí eu abri uma célula lá em casa. Enfim, o resumo disso tudo. Eu tinha no meu coração uma convicção de que, se eu fosse fiel, Deus seria fiel. E hoje eu ainda tenho essa convicção de que, ou seja, tem uma geração precisando de mim. Eu até brinco sempre com os meus sobrinhos, igual eu falei, eu tenho 300 sobrinhos, mas, ou seja, eu tenho bastante sobrinho, mas uma coisa que eu sempre deixo para eles, que estão na salinha, a maioria deles, mas que eu sempre deixo bem firme para eles, é que eles precisam saber do Jesus que o tio deles, que o pai deles, que a mãe deles serve. Porque eles precisam ter um caráter firmado, gente. Porque hoje em dia as coisas não estão fáceis. Tantas coisas acontecendo, tanta gente se corrompendo. E aí, gente, eu até fugi um pouco do script aqui,
Mas aí todas essas coisas, por que eu estou falando disso? Porque da onde eu saí? Da onde eu saí? E eu me lembro que recentemente eu troquei de emprego, e quando eu cheguei na onde eu trabalho hoje, eu fui trabalhar com adolescentes. E aí, quando a primeira coisa, e a coisa que eu mais tenho orgulho de falar é que eu sou crente, que eu sou cristão. É evidente, quem me conhece sabe. Se a pessoa me conheceu hoje, ela vai saber hoje que eu sou cristão. Seja na minha maneira de falar, alguma coisa eu vou falar que vai denunciar a minha fé, e é de propósito. E assim que eu cheguei lá para trabalhar, eu fui dar meu testemunho para esses jovens, que eu tinha que dar aula para eles, e a primeira coisa que eu falei, eu sou crente. E aí eu falei bem assim, outra, crente não é bobo não, tá? E aí eu lido com vários tipos de adolescentes, e aí eu vi alguns, tipo, meio que zombando da fé, tipo, glória a Deus, aleluia, lá no fundo, o pessoal mais do fundo, assim, meio que querendo tirar aquele sarro. Só que aí, muitos deles ficaram com aquela situação bem assim, nossa, chegou um professor, o professor vai ser chato e ainda vai ser um crente careta. Só que hoje, gente, ou seja, tem alguns meses que eu trabalho lá, a maioria deles, dos adolescentes, eles vêem um referencial em mim. Por quê? Porque eu não fui o crente chato, eu fui o crente que entendia eles, mesmo eles tendo opiniões diferentes, eu sabia escutar, sabia ouvir, colocava o evangelho no meio das nossas discussões, porque lá é um centro de convivência, e muitos deles me tomam como referência. E aí hoje eu olho e falo, nossa Jesus, aquilo que o Senhor falou, pelo fato de eu estar sendo obediente, pelo fato de eu estar sendo fiel ao Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas. Amém? E aí olha só, glória a Deus. Deus, Ele quer manifestar a glória dEle em nossas vidas, gente. Ou seja, nós devemos pesar na balança tudo que nós fazemos, porque querendo ou não, sempre tem alguém nos olhando. Ou seja, o ministério, para ser construído, é toda uma vida, gente. Eu me lembro disso, que uma vez o pastor falou isso para mim, ele falou, David, tome cuidado com as suas decisões, porque um ministério para você construir, vai ser durante toda a sua vida. Agora, para ele ser destruído, é só você tomar uma decisão errada. E aí eu me lembro que eu tinha temor disso, gente, eu tinha temor dessas coisas. Quem conhece a nossa história sabe. Assim que eu cheguei aqui na igreja, eu comecei a mudar tanto, que aí eu coloquei algo no coração, eu falava, Jesus chegava para mim e falava, você vai precisar abrir mão disso, você vai precisar abrir mão daquilo, e eu falava, Jesus, se o Senhor cumprir com a tua palavra, eu vou acreditar nisso e vai dar certo. Até um belo dia que eu olhei para uma jovem, igual o pastor Alan falou, e aí eu coloquei no meu coração, falei, Jesus, se for da vontade do Senhor, eu vou esperar o tempo que for preciso para me casar com essa jovem. Esperei 7 anos. E aí, gente, é muito tempo, né? Mas, assim como a Bíblia fala que Jacó esperou 7, depois mais 7, mas só que para ele era como poucos dias, pelo tanto que ele a amava. Então, para mim, foi como se fosse 2 anos. Amém? Mas e por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque quando nós temos uma vida pautada na palavra do Senhor, Ele entra com a providência dEle. Ele entra com a providência dEle. Quando chegou na época de casar, a gente tomou a decisão, vamos casar e tudo, os pastores sempre abençoando, eu e ela, nós fomos os primeiros obreiros jovens aqui dessa casa, e aí, quando chegou a época de casar, a igreja toda, em peso, abençoando nossas vidas, gente, coisas que a gente, meu Deus, achava impossível, Deus foi honrando a gente de maneira sobrenatural, mas, ou seja, são coisas que quando nós plantamos, ou seja, em terra fértil, as coisas vão nascer, amém? E aí, olha só, uma notícia é que depois de Jesus nas nossas vidas, gente, nunca mais a gente vai pecar em paz. Olha só, muitas das vezes, gente, isso que é o engraçado, quando eu me converti, todos nós temos aquela luta da carne e do espírito. E aí, quando eu vi essa frase aqui, dessa questão de tipo assim, depois que você conhece Jesus, você não tem mais para onde você correr. E o engraçado é que é como se fosse uma charada. Eu me lembro que, tipo, o meu líder falava, não, vem para Jesus, Jesus te chama porque te ama. E eu me lembro que eu tinha essa frase decorada desde quando eu tinha 8 anos, porque eu ficava me perguntando, quem é Jesus e para que ele me chama? Eu ficava me perguntando isso, coisa de doido. Só que aí, depois que eu vim para Jesus, depois que você tem um encontro real com Jesus, é como se ele coloca o Espírito Santo em você, e é como se você tivesse um alarmezinho. Ou seja, você nunca mais vai pecar em paz. Quem quer viver em pecado nunca mais vai pecar em paz, porque Jesus, a presença do Espírito Santo, não deixa. O que significa isso? Jesus, ele nos sela, gente, com a marca da promessa dele.
de maneira que nós precisamos ter uma vida íntegra na presença dele. E muitas das vezes o próprio diabo, ele quer enganar a gente, tipo assim, não, se você for viver na igreja, se você for viver uma vida santa, a sua vida vai ser limitada. Muito pelo contrário. Quando você tem um entendimento na palavra, aí que você vai ver que você é livre. Por quê? Porque você vai mostrar para o mundo, você vai mostrar para as pessoas que você não precisa de sexo ilícito, você não precisa de drogas, você não precisa de cachaça para você ser feliz. Aí as pessoas do mundo vão olhar para você e vão falar, uai, mas como é que essa pessoa tem essa felicidade tão autêntica, sendo que ela não faz isso, ela não escuta essas bagaceiras, ela não faz isso e aquilo outro. Aí a igreja se torna um referencial para o mundo. Ou seja, a igreja, eu e você. Amém? E aí, olha só, ou você mata a sua carne, quando você está nesse processo de entender de onde você saiu, ou você mata a sua carne para ficar mais fácil, ou então você irá viver uma vida de santidade difícil. Porque quando nós não matamos a nossa carne, quando nós não renunciamos o nosso querer, é muito difícil a gente ser liberto. Muito, mas muito difícil. Eu me lembro que eu passei por tantas mazelas, e eu me lembro que eu ficava me perguntando, eu falava, Jesus, é possível eu ser liberto disso, eu ser liberto daquilo? E Jesus falava, continua no processo que eu entro com a minha palavra e posso fazer muito além. Até o dia, gente, que lendo a palavra, eu li lá em Tiago, onde fala que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, ou seja, nós precisamos fazer isso para nós sermos sarados. E aí eu me lembro que um dia o pastor Marcos foi lá em casa, e quando ele chegou lá, eu falei, pastor, eu passo por isso, isso e isso. Depois que eu falei isso, toda a força que o diabo tinha de me atrair para o pecado foi lançada por terra. Ou seja, nós vemos testemunho de pessoas, passei 30 anos da minha vida bebendo, conhecia Jesus e hoje eu sou liberto. Passei 20 anos fumando, conhecia Jesus e hoje eu sou liberto. O mundo não entende isso, gente. Porque eles não entendem algo que é espiritual, quando o espiritual tem um impacto com o natural. Amém? E o interessante também, olha só, 1 Pedro 4,3 fala o seguinte, no passado de vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostavam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, nas embriaguezes, nas nojentas adorações a ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso os insultam. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e mortos, pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver uma vida espiritual como Deus quer que eles a vivam, para você ver. Ou seja, as pessoas de fora, elas vão se incomodar com a sua santidade. Ou seja, o seu padrão de vida, quando eu falo o seu padrão de vida em Deus, vai incomodar pessoas que vão se incomodar e falar, não, mas como assim? Quantos aqui já foram criticados por sua fé? Olha só, que coisa boa. E aí, gente, eu me lembro realmente, como eu falei da minha família, teve uma das minhas irmãs que assim que eu cheguei do encontro com Deus, ela olhou para mim e falou bem assim, vixe, está transformado. Tipo, zombando de mim. Mas nessa época eu já orava por ela. Hoje também ela foi ganhada para Jesus. Ou seja, toda a casa foi ganhada. Mas para você ver, quando você tem conhecimento da palavra, você está preparado para saber o que vão querer fazer com você. E olha só, gente, crente sem conhecimento, nem de enfeite ele serve. Se você se identifica como um cristão, se você fala que você é crente, você não conhece do seu Deus, você não conhece de palavra, nem de enfeite você serve. É duro? É duro. Mas o quê? O diabo, gente, a Bíblia fala que o diabo anda rugindo como leão. Ele não é um leão, mas ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Se eu não tenho conhecimento na palavra, se você não tem conhecimento na palavra, o diabo ele vai te engodar. Ele vai te engodar. Ou seja, de alguma maneira ele vai te cercar e ele vai te enganar, ele vai te tirar dos caminhos do Senhor. E aí você fala, David, mas como assim? Como é que funciona? Eu me lembro que certa vez lá na casa da minha mãe, e eu nesse processo de libertação e tudo, e buscando ao Senhor, e o pessoal lá de casa e tudo, e eu naquela, eu buscando ao Senhor, e alguns ainda me criticando, não conheciam muito de Jesus, e aí eu falando, Deus, o Senhor é um Deus fiel, aquilo que eu vivo na igreja, eu quero viver dentro da minha casa, eu proclamo a libertação aqui. E uma vez eu chamei um familiar meu para orar,
E aí, na hora que eu comecei a orar por esse familiar, manifesta um demônio. E aí, o legal de tudo é porque todos que criticavam, é tão legal isso, porque geralmente a pessoa que te critica ou critica o crente e tal, quando aparece um endemoniado, ele vai te chamar. Na hora ele vai te chamar, ele vai, opa, peraí, eu conheço um doido ali que eu acho que ele conhece esses negócios aí, porque o que se ouvia lá em casa era bem assim, não, esses negócios de demônio porque via na Universal, né, passando na televisão, falava bem assim, isso aí é ator, eles pagam para fazer isso. E aí o que acontece? Na hora que manifestou o demônio, o próprio demônio olhou, falou, né? Falou comigo bem assim, para com essa história de célula de ser obreiro, porque eu vou matar toda a sua família. Desse jeito. Se eu não conhecesse a palavra, eu não tivesse conhecimento mais de Jesus, não tivesse uma fé firmada, meu filho, eu batia as pernas e não, acabou, negócio de ser crente, deixa o diabo no canto dele, eu fico no meu tranquilo. Mas não, gente. A minha resposta, eu já era firmado no Senhor, a minha resposta foi a seguinte, então se você quer briga, agora você arrumou. E aí, gente, expulsei o demônio e tal, e aí as pessoas que ficavam criticando começaram a olhar com outros olhos, falou, opa, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Ou seja, gente, o mundo espiritual, ele está aí, gente. Se nós oramos, por que nós oramos? A oração para um crente, ela é um treino, gente. Um cara que corre uma maratona, você sabe, do nada ele levanta e vai correr? Não, ele treina todos os dias. Oração para um crente é um treino. E nós precisamos entender isso. Ó. Uma das lutas contra o diabo é no campo das ideias, gente. O diabo, se a gente for ver, uma das maneiras mais sorrateiras dele de querer agir na vida do ser humano é para que o ser humano não entenda e não conheça que ele age. Ou seja, não, isso aqui é fruto disso, isso aqui é natural, isso aqui é outro. Por quê? Se a gente acredita, vamos assim dizer, a pessoa que não acredita que o diabo existe, e aí ele vai agir da maneira que ele quiser. E o engraçado é que se nós falamos que nós acreditamos em um Deus, que nós temos como regra de fé a palavra do Senhor, e a gente acredita nesse Deus, e esse próprio Deus fala que o diabo existe, então tem coerência nisso. Ou seja, tem coerência de eu não acreditar que o diabo existe, e ele age, gente. E a gente precisa entender que Jesus nos chamou para libertar, para um tempo de libertação. E olha só, se você não exercita a sua fé, como eu falei que a oração é um treino, se você não fizer uma autolibertação, entender que tem uma guerra, ou seja, crente sem palavra é um crente fraco que não se alimenta, gente. Quando eu falo de autolibertação, gente, quantas e quantas vezes eu tive que aprender aqui e nós ensinamos isso aqui. Você colocar a mão na sua cabeça, você não aceitar uma enfermidade, você orar, você fazer representação de um familiar seu, você fazer um ato profético, gente. Isso é um ato de fé. Isso também é um ato de autolibertação, porque muitas das vezes o diabo ele vai querer te confrontar. E a artimanha, igual eu falei, uma das maiores artimanhas dele é que você não conheça, porque Jesus falou, aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal algum. Eu coloquei isso no meu coração e eu li a palavra e falei, Jesus, o Senhor está falando isso. Então eu vou praticar isso, e isso vai acontecer. E é o que acontece. Amém? E aí, gente, Efésios 4,14... Efésios 4,14. Olha só, crente é comparado com uma criança. Ou seja, crente sem palavra é um crente comparado com uma criança. Qualquer um leva na conversa. Uma criança, quando ela não tem instrução do pai, gente, por exemplo, igual eu falo, eu tenho vários sobrinhos. Graças a Deus, todos são instruídos na palavra. Mas uma criança, quando ela não tem instrução no pai, se chegar a qualquer pessoa estranha, oferecer um doce, alguma coisa, não é fácil de engodar uma criança? A Bíblia fala disso sobre nós. Ou seja, muitas das vezes, olha o que fala lá em Efésios 4,14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam os outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Para você ver a importância da palavra na nossa vida. A palavra de Deus ela é vital na vida de um cristão. E olha só, se Davi, gente, se o rei Davi ele não conhecesse a grandeza do Deus, se ele não ouvisse falar do Deus de Israel, vocês acham que ele tinha entrado naquela briga com Golias? Eu acredito que não.
se ele tivesse uma fé fraca, se ele não tivesse o conhecimento de que o Deus dos antepassados dele tinha abrido o mar vermelho, tinha feito o que fez, tinha feito a água sair da rocha, tinha feito o maná cair do céu, eu acredito que ele não tinha essa. Ou seja, um crente no dia de hoje, se ele não tiver conhecimento do que Jesus faz, ele não vai ter coragem de orar por um familiar, ele não vai ter coragem de, na hora que a pessoa tiver possesso, for expulsar um demônio. Seja o que for, gente, ou seja, nós precisamos manifestar a nossa fé. Ou seja, nós precisamos nos olhar com a capacidade que Deus nos olha. Amém? Uma vida de fé, ela precisa de afirmações diárias de quem somos em Deus. O que você afirma para você todos os dias? O que você afirma para você? O que você fala de você mesmo? O que você acha de você mesmo? O que você faz quando você acorda? A primeira coisa, a maioria, é pegar o celular. É ou não é, gente? Mas aí o que acontece? E se a gente começar a mudar isso aí, e antes de pegar no celular, a gente acordar aí, bom dia, Espírito Santo. E aí, Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Oi, Jesus. Coisa simples, gente. A gente começa a mudar coisas e isso começa a afirmar diariamente para a gente que nós somos filhos, que nós temos um Deus. E aí, olha só, quem diria, ou seja, nós muitas das vezes, para você ver como a palavra de Deus é eficiente e eficaz, nós somos subjugados pelo diabo e depois a chave vira e nós que vamos lá e subjugamos o diabo debaixo dos nossos pés. Amém? E olha só, o diabo, ele sabe onde e como ele quer te pegar. Se a pessoa tiver medo, e aí olha só, por quê, gente? Porque ele é sorrateiro. Ou seja, agora outra coisa, você também precisa saber onde ele quer te pegar. Ninguém conhece mais as suas fraquezas do que você mesmo. Ou eu estou mentindo aqui, gente? Você conhece realmente, você conhece a parte fraca da parede do seu coração, que se o diabo for lá e bater, você pode cair. E aí, por que eu estou falando isso aqui? Porque o diabo, ele vai querer, ele é astuto. A Bíblia fala que ele é ardiloso e astuto, ele é esperto, ele é inteligente. O diabo, ele conhece mais a palavra de Deus do que qualquer teólogo. Por quê? Porque ele viu a verdade, ele viveu com a verdade, ele conhece a verdade. E por que ele é diabo? Porque ele não se firmou na verdade. Ou seja, eu posso conhecer a verdade, eu posso viver com a verdade, eu posso ter a palavra de Deus, mas se eu não me firmar na verdade, gente, não adianta. E aí, o diabo, ele sabe onde ele quer te pegar. E nós precisamos ainda também saber onde é mais fácil isso acontecer, justamente para eu poder resistir. E quando eu não souber, ou seja, quando eu não souber resistir, eu hesitar em tentar enfrentar o diabo em algumas coisas na minha vida. Ou seja, porque a Bíblia fala para a gente resistir o diabo e se sujeitar a Deus. E aí, gente, e aonde eu quero chegar? Qual é a minha expectativa em Deus? Qual a sua expectativa em Deus? Você está aqui por qual propósito? Eu não sei o propósito que você está, você sabe. Você sabe o porquê, cada um sabe aonde o nó aperta, que é um termo que usa, né? Alguém está buscando por um familiar, seja lá o qual for. O engraçado é que em igreja, gente, ninguém vai para a igreja porque estava tudo bem. Se tiver algum aí, fala já, porque alguém aqui veio para a igreja porque estava tudo bem, gente? Tipo, não, minha vida está tudo bem, dinheiro no banco e tal, só o Gustavo quase levanta a mão ali. Mas aí alguém veio para a igreja, gente, porque estava tudo tranquilo, tudo zen, tudo na paz. Foi por isso? Não, gente, por quê? Porque nós identificamos que nós precisamos de ajuda, nós precisamos de um médico, que é Jesus. As pessoas lá fora, muitas das vezes, falam, não, se a pessoa está na igreja é porque a pessoa é santinha, é certinha, não erra, não tem problema nenhum. Gente, pelo contrário, nós somos pessoas que nós entendemos, a diferença é que nós entendemos que nós precisamos de um médico, e esse médico é Jesus. Essa é a diferença. E aí, qual é a nossa expectativa em Deus? Em Jeremias 28:11, se puder colocar aí, por favor. Jeremias 28:11, bem conhecido esse texto. E disse novamente a todo o povo, assim diz o Senhor, assim como esse... Eu acho que eu errei, será? 28:11, não, eu acho que eu errei na referência. Jeremias 28:11. Essa parte aqui eu errei, ao vivo é assim mesmo. Mas esse texto, a referência que eu usar é aquele que fala que Deus, ele é um Deus de paz, um Deus que tem pensamentos bons ao nosso respeito.
É um Deus que tem pensamentos de paz e não de um pensamento de problemático. Ou seja, vemos que se Deus tem algo sobre nós dele, ou seja, se Deus tem um pensamento positivo, um bom futuro que Ele quer nos dar, ou seja, pensamentos e planos bons de paz, mas isso só não adianta, ou seja, Deus ele tem um pensamento dele a nosso respeito, mas só Deus pensando ao nosso respeito não adianta se a gente não cooperar. Se nós não tivermos em nós a disposição de cooperarmos para isso acontecer. Ou seja, esse, portanto, é um princípio que a Bíblia estabelece. Nós precisamos ter também a cooperação com Deus. Ou seja, é ter um vínculo de relacionamento com a palavra de Deus. Ou seja, se torna o sentido e o segredo para o sucesso a palavra de Deus a partir do momento em que nós a praticamos. E esse vínculo, gente, de ter um vínculo com a palavra de Deus não é só para quem prega, não é só para o pastor, isso é para todo cristão. Por quê? Porque nós precisamos ter essa identificação. Ou seja, e é igual o bom é que Jesus ele não nos deixa viver enganado. Jesus ele falou o quê? Ele falou, vocês vão ter que abrir mão da vida de vocês. Jesus em momento algum ele deixou alguma coisa guardada ali para falar, não, isso aqui era surpresa, eu vou deixar para falar no final. Não, ele sempre deixou tudo. 29:11, coloca aí por favor. Acho que eu errei isso, é 29:11 mesmo. Jeremias 29:11, para eu me consertar. Aí, ó, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Amém, gente? Qual o futuro que a gente anseia no Senhor? A gente anseia um futuro de paz. Ou seja, todo mundo aqui, eu acredito que é um anseio de todo mundo, quer melhorar de vida, quer ser próspero, quer conquistar. E essas coisas é o que Deus tem para a gente, mas nós precisamos cooperar. E aí, olha só, Jesus, ele nos chama para uma vida, completa. Jesus nos chama para uma vida em que nós seremos usados por Ele para libertar a vida de outras pessoas. Nós seremos pessoas que vão libertar, nós somos libertadores, ou seja, nós somos pessoas que vão chegar em casas, através das células, através de todo tipo de informação, de meio de informação, nós vamos trazer vida para a vida das pessoas. E isso aí, gente, assim como foi na minha vida, vai ser na vida de cada um de vocês, quando cada um coopera com a palavra do Senhor, cada um tem uma visão de liberdade para se portar diante da presença do Senhor, ou seja, para trazer a libertação, para trazer a palavra, porque as pessoas lá fora estão precisando. A igreja ela é para todos. A igreja pode tudo? Não, não pode tudo, mas ela é para todos. E é isso que nós precisamos entender, qual a nossa identificação. Ou seja, onde é que estão os homens e as mulheres que têm 5 pães e 2 peixinhos no coração para alimentar uma multidão? Amém? Eu me identifico muito com isso porque eu me lembro que eu ficava nessa, eu falava, Jesus, o Senhor pode me usar para falar com alguém? E hoje Ele usa. Eu acredito que usa. E aí, ou seja, quanto mais eu demorar para eu entender o meu chamado, aonde eu quero chegar, maior é o risco de alguém que precise de mim para que o evangelho chegue à vida dessa pessoa. Ou seja, quanto mais demora para eu me identificar, para eu colocar raça na minha fé, para eu olhar assim e falar, não, eu sou uma pessoa que se Jesus me chamou, eu vou fazer a diferença. Ou seja, quanto mais isso demorar, mais pessoas vão estar aparecendo na mão do diabo. Ou seja, o que vivemos hoje, gente, as coisas que eu vivo hoje, quando eu falo eu e a Aline, o que nós vivemos hoje são coisas que nós acreditávamos e nós colocávamos em fé. A gente, esses dias, como eu estava falando também, eu achei uma lista de música da Aline, gente, coisas que quando ela tinha 14 anos, ela escrevia música, e aí, vasculhando lá, eu encontrei também uma caixinha de oração. A caixinha de oração dela lá, gente, tinha uma pedrinha de Israel, tinha uma folha de oliva que a pastora Noado, quando foi para Israel, trouxe para ela, e tinha uns pedidos, gente. Depois eu vou até postar isso aí para as pessoas verem. Ela fez uns recortes de revista, bem assim, um dia eu quero ter um carro, um dia eu quero ter uma casa própria, um dia eu quero isso. E aí, com o coração bem sincero, algo bem singelo, ele escrevia, Jesus, eu vou te obedecer, eu vou conquistar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E hoje nós vivemos o que nós acreditávamos, gente. Amém? Eu me lembro que quando
Uma certa vez, quando ela morava lá embaixo, eu fui lá. Eu estava aprendendo a dirigir, eu peguei o carro do meu irmão emprestado, eu cheguei lá na frente, alguns aqui lembram onde a Aline morava, e aí eu cheguei lá à frente, assim, de barra, assim, nada contra, mas eu me lembro que eu coloquei algo no coração. Quando eu cheguei lá, eu coloquei algo no coração, eu falei, um dia eu vou tirar essa menina dessa situação e vou botar ela num palácio. E aí, em 2017, faltam 2 meses para a gente casar, estava até comentando isso hoje com o Yuri, que ele está no processo de casar e tudo, faltam 2 meses para a gente casar, a gente conseguiu comprar a nossa própria casa, ou seja, e eram os planos que nós colocávamos e ela tinha escrito 5 anos antes da gente casar, gente. Ou seja, tem coisas que você está buscando aqui hoje, podem ser coisas materiais, podem ser bênçãos espirituais, pode ser a libertação de uma família. Gente, Deus é fiel para cumprir. Amém? Deus é fiel para cumprir. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua e vai fazer muito além. Muito além. Hoje, para mim, quando chegam jovens que, como eu falei, que estão pretendendo se casar e se casaram e falam para mim e para a Aline assim, não, vocês são referência para mim. Eu falo, meu Deus, olha o que o Senhor está fazendo na minha vida. Ou seja, antes de nós sermos casados, Deus usava a gente para cuidar de pessoa casada. Ou seja, foi o que Deus nos chamou, nós entendemos isso. E quando você entende isso, a coisa vai ficar mais fácil. Quando Deus coloca óleo na engrenagem espiritual da sua vida, gente, o negócio vai fluir. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós vamos orar, gente. Nós vamos orar e nós vamos decretar no mundo espiritual libertação dos nossos familiares. Nós vamos decretar no âmbito espiritual que o diabo ele não tenha nenhum poder contra a tua casa, contra a tua família, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando nós colocamos a palavra de Deus para cortar, ela corta, gente. Seja para qual lado for. Amém? Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Feche seus olhos, querido. Jesus, nós estamos aqui porque nós nos identificamos com o Senhor. O Senhor nos tirou do lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E tem pessoas aqui que podem até se perguntar, Jesus, o David está falando tudo isso aí, mas eu não me identifico com isso porque eu ainda estou no lamaçal de pecado. Jesus hoje Ele te chama. Ele te chama para você começar uma nova história, para começar um novo tempo na tua vida e na tua casa. Pessoas desacreditadas que precisavam de alguém olhar para você e falar, não, Jesus Ele está te chamando porque Ele quer te libertar, Ele quer trazer algo novo na sua vida. Jesus, assim como aconteceu na minha vida, aos poucos o Senhor foi me atraindo, o Senhor foi falando comigo através da palavra, através da pregação, através da vida em comunhão com os irmãos na igreja, Pai. Faz na vida de cada pessoa, ou daqueles familiares, daqueles que estão assistindo o culto de maneira online, Pai. Fala com eles, Jesus. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor é o único Deus vivo, ó Deus. E eu acredito nisso, nós acreditamos nisso, nós unimos a nossa fé nesse propósito, ó Deus. Traz da tua libertação, traz da tua graça, liberta de todo vício, de todo peso, de todo pecado. E que a tua presença, Jesus, venha ser sentida aqui e venha ser creditada, Pai. Venha ser creditada, Pai. Nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. E que cada pessoa aqui, ó Pai, seja tocado pela tua presença, que o Senhor venha falar, continuar falando com a vida de cada um, ó Pai. Trazendo, ó Deus, um novo tempo, ó Deus. Mostrando o tanto que o Senhor é fiel. Se o Senhor fez na minha vida um simples jovem que acreditou no Senhor, o Senhor pode fazer muito além do que eles imaginam, do que eles pensam, do que eles querem, Jesus. A tua palavra ela é rica e ela fala que o Senhor cumprirá o desejo dos nossos corações, se nós te honrarmos, ó Deus. E nós te honramos com os nossos corações. Que todo coração de pedra ele seja amolecido. Que toda intenção errônea, toda intenção diabólica seja quebrada. Que o diabo ele não tenha poder para agir nas famílias. Todo suicídio caia por terra. Em nome de Jesus. Toda a liberalidade das bênçãos do céu que caiam sobre a vida dessas pessoas, ó Deus.
Em nome de Jesus, ó Pai, atrai os nossos corações ainda mais para o Senhor. Se nós estamos aqui é porque nós necessitamos de Ti, necessitamos do Teu cuidado, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua presença e a Tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, querido, diante de tudo aquilo que você escutou nessa noite, às vezes você chegou aqui passando por N situações, assim como o David chegou também passando, sabe? Passando por problemas em casa, como ele contou no começo da sua caminhada, brigas, dissoluções, e ele não via saída. Às vezes o teu problema não é briga no lar, mas é a cura do enfermo. Às vezes o teu problema é uma porta aberta. Olha que Deus maravilhoso, que Ele cuida de todas as maneiras e Ele atende o desejo e a necessidade do filho como um pai. Tudo aquilo que ele e a esposa dele colocou diante do altar, o Senhor deu. Por que às vezes com você tem sido diferente? Porque às vezes você tem agido de uma maneira diferente. Mas eu quero convidar você hoje. Você que chegou nessa casa hoje e identificou com essa palavra e viu, Pai, eu preciso também andar em fidelidade contigo, para que o Senhor possa fazer por mim aquilo que eu não consigo. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Você que hoje olha para a sua trajetória e fala assim, eu preciso, pastor, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso também entender o que Deus quer para mim, eu quero entender aonde Deus quer chegar, me levar. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Você quer entregar a sua vida hoje, seus problemas, sua vida, sua família, suas mazelas, suas desilusões, suas crises, todas as situações, aquilo que você tem vivido e não aguenta mais e quer uma resposta dos céus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você.